Mesmo que a agenda ESG, de governança ambiental, social e corporativa, esteja em evidência, visando uma diminuição no uso de combustíveis fósseis no mundo a longo prazo, no momento, o petróleo segue valorizado. No Brasil, com a descoberta do pré-sal, o setor tem um potencial estratégico nas próximas décadas. A continuidade dos investimentos é o foco não somente da estatal brasileira, mas também dos players privados. E é sobre isso que vamos falar em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Geração de caixa reforçada, eficiência operacional e planos de expansão robustos com ampla capacidade de execução. É isso que os analistas consultados apontaram sobre a PetroRio, ou PRio, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil. Eu sou Jéssica Mello, editora do Investe.com Brasil, e para falar sobre esse tema, eu conversei com Rafael Ragazzi, que é analista da Nord, João Abdoni, que é analista da Invi, e Frederico Nobre, analista da Warren. Bora lá? Mesmo com as oscilações nas cotações, o petróleo está muito mais caro do que costumava há alguns anos, rondando os $100 o barril. Em julho do ano passado, do tipo Brent, estava na casa dos $70 o barril. A diferença é grande, né? Isso impulsiona as ações das companhias que exploram essa commodity. João Abdoni, da Invi, detalha que as petroleiras vêm performando bem por causa da alta. Vem negociando, assim como as demais petroleiras brasileiras, muito parecido com um ETF que tem na Bolsa Americana, um fundo temático de ações que negocia na Bolsa Americana, chamado XLE. XLE é um fundo de petróleo, ou seja, você tem várias petroleiras mundo afora nele, que vem performando muito bem por conta que a commodity subiu nos últimos 2 anos, aí, desde que a gente teve o início da Covid, ela bateu até negativo, né, o petróleo, depois chegou a negociar acima dos $100, e a PetroRio ela vem acompanhando os pares, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o principal fator que fez ela andar bem aí neste ano. Segundo o analista, a empresa mostra nos resultados operacionais aumentos recorrentes na produção, e o momento micro também é favorável para a geração de mais caixa. Já estava meio que esperado que a companhia ia conseguir aumentar a produção tanto por Frade quanto pela aquisição da Albacora Leste. Talvez ela consiga adquirir também o outro campo da concessão de Albacora também. Ela até emitiu debêntures aí de cerca de R$2 bilhões nos últimos dias para fazer frente a essas aquisições que ela está fazendo. O momento micro da empresa é bem favorável, ela consegue gerar muito caixa aí, nos campos que ela já vem tocando aí, e está arrumando aí uma produção de 48,5 mil barris por dia, que é mais ou menos o que tem em guidance para a companhia, que deve chegar nos próximos anos. Entre os pontos positivos da companhia, Abdoni considera que as cotações do dólar e do petróleo ajudam, mas do outro lado, o fator de risco seria o endividamento. Ele acredita também que a empresa pode sofrer com uma diminuição brusca nas cotações, mas acha que esse cenário macro não indica isso. Rafael Ragazzi, que é analista da Nord, também aponta 2 fatores como principais pontos da tese de investimentos da PetroRio, que é o aumento da produção e a redução do lifting cost, que é o custo de extração. Não só o lifting cost, né? A manutenção dos gastos em geral num patamar muito baixo, né? Uma elevada eficiência, não só na produtividade dos campos, mas também uma eficiência operacional, quando a gente olha a estrutura da empresa. Mas o principal ponto aqui, claramente, é o crescimento da produção da empresa. Ragazzi completa que, aliada à valorização do petróleo e do dólar, a estratégia da companhia está muito bem executada, principalmente na expansão da produção. No início de julho, a PetroRio anunciou o início dos trabalhos em um poço no campo de Frade, com média de 15 mil barris por dia, o que foi bem acima do esperado.
porque a produção média foi de 33 mil barris nesse trimestre agora, e a partir do terceiro trimestre, a gente vai ver uma produção adicional de 15 mil barris, que foi divulgado recentemente. É a produção do novo poço, que entrou em produção no campo de Frade. E essa foi uma notícia muito positiva, porque a companhia esperava ali uma produção de 6 mil barris de petróleo por dia, e a produção foi iniciada e já está estabilizada ali no patamar de 15 mil barris por dia. A PetroRio fechou no fim de abril a compra do campo Albacora Leste, que era de propriedade da Petrobras, na Bacia de Campos, com investimento de mais de 2 bilhões de dólares. A expectativa é que essa compra faça com que a empresa praticamente dobre de tamanho, tanto em produção quanto em receita e EBITDA. Ragazzi explica que a PetroRio já está em negociação para comprar outro campo. E esse campo de Albacora é ainda maior do que o Albacora Leste. Então a gente está falando de um pico de produção de 75 mil barris por dia. Então, se a gente coloca todos esses números da conta, a gente está falando de uma empresa que produz hoje pouco mais de 33 mil barris, produção do segundo trimestre de 2022, chegando ali em 2026, 2027, com uma produção próxima de 180 mil barris. Então, é um crescimento de mais de 5 vezes na produção da companhia e, consequentemente, isso acaba refletindo também num crescimento de resultado, né? De uma magnitude que pode ser até ainda maior se a companhia conseguir reduzir ainda mais o seu lifting cost, né? O custo de extração, e ela ganhar mais rentabilidade, mais eficiência. Frederico Nobre, que é analista da Warren, espera resultados recordes e acredita que a companhia possui uma escala de produção ascendente e consegue controlar bem os custos operacionais. A PetroRio hoje está produzindo petróleo na casa dos $11, vai chegar a 10 ali mais ou menos. Então, a empresa ela tem um controle muito forte, uma eficiência muito grande, margens muito altas, independente do preço do petróleo, e ela consegue executar os seus projetos operacionais, as suas estratégias de crescimento de uma forma muito consistente e antes do prazo que ela costuma divulgar ao mercado. Nobre concorda que o principal risco está relacionado à commodity, ao preço do barril do petróleo. A PetroRio é um pure player, né? E ela está presente apenas no segmento de E&P, que a gente chama de upstream, né? Que é exploração e produção de petróleo. Então, para a PetroRio, vão ter 2 fatores que afetam o resultado. O primeiro desses fatores é o preço da commodity, e o segundo desses fatores são os custos de produção. E, como eu disse, do lado dos custos, a PetroRio vai muito bem. Do outro lado, ela não tem nenhum controle, que é o preço do barril do petróleo. A Warren possui recomendação de compra e considera a PetroRio top pick do setor, com preço-alvo de R$ 48. Já a Inve possui recomendação de compra para as ações da companhia, com valor justo previsto de R$ 35. A Nord possui recomendação de compra das ações sem preço-alvo definido. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Invest.com é de um preço-alvo de R$ 36,90, um potencial de valorização de 61,10%. De 8 analistas, todos recomendam a compra das ações. No dia 22 de julho pela tarde, os papéis estavam cotados em torno de R$ 22. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Se você gostou do nosso conteúdo, então segue o Invest.com Brasil no seu player de áudio favorito. E não deixa de acompanhar o nosso site, aplicativo e as redes sociais. Até a próxima!